Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemática em Foco com o professor Eduardo. Hoje, dentro do tópico de análise combinatória, iremos falar sobre arranjo simples. A análise combinatória é a parte da matemática em que desenvolve técnicas e métodos de contagem, não é isso? Então, vejam, para exemplificar uma questão desse agrupamento que é o arranjo simples, iremos falar sobre essa situação-problema. Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, A, B, C e D, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Vejam, existem uns métodos mais simples, mas para iniciar aqui, nós iremos fazer a árvore das possibilidades, tá bem? Só para vocês verem como é que ficaria esses resultados. Então, fazendo essa árvore das possibilidades, nós temos isso aqui, ó. Esse é o primeiro modo para a gente resolver uma questão de contagem, de quantas combinações, tá? E de quantos modos eu tenho que fazer. Então, o primeiro modo aqui é a árvore. Dependendo do problema, ela demora um pouco, dá um trabalhozinho a mais. Por isso que a gente usa outros métodos. Mas aqui é só para exemplificar. Vejam, eu tenho 4 candidatos, A, B, C e D. Aí aqui tem uns exemplos, ó. Exemplo, se o candidato A for o síndico, não é? Aí, e o B for o subsíndico, eu vou ter esse resultado aqui, ó. AB. Aqui é um resultado, tá vendo? Se o candidato A for o síndico e o C o subsíndico, eu tenho esse resultado aqui, ó. AC, ok? Se o candidato A for o síndico e o D o subsíndico, eu já vou ter outro resultado diferente, AD, tá certo? Percebam que aqui eu tenho ao todo, ó, 12 resultados distintos, tá bom? Então, essa é a pergunta. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então, a gente já sabe aqui que eu tenho 12 resultados, tá bem? Agora, vejam, vamos analisar essa árvore olhando alguns aspectos dela aqui. Observe que cada possibilidade ao lado representa ao lado representada a um agrupamento ordenado. Corresponde a um agrupamento ordenado, tá bom? Vejam aqui uma palavrazinha importante. É um agrupamento ordenado porque o primeiro tópico aqui é referente ao síndico e o segundo ao subsíndico, sempre nessa ordem, tá bom? E esse agrupamento é um agrupamento de quantas pessoas? De 2 pessoas, de um total de 4. Veja que eu tinha aqui 4 candidatos e no final eu organizei de 2 em 2. Está aqui organizadozinho, ó, de 2 em 2. Tudo bem? Outra questão para a gente analisar. Note, por exemplo, que esse par ordenado aqui, ó, AB, ele é diferente desse par ordenado aqui, BA. Tá bem, pessoal? Ó, AB é diferente de BA. Não é isso? Tá claro isso porque, ó, aqui o A é o síndico, aqui ele já é o subsíndico. É um resultado diferente, tá certo? Então, ó, o que é que a gente diz? Dizemos que cada resultado da votação corresponde a um arranjo dos 4 elementos, que são os candidatos, tomados de 2 a 2. Percebam isso, ó, tomados de 2 a 2. Então, eu tinha 4 candidatos, organizei eles de 2 em 2, tá bem? O que caracteriza essa questão ser um arranjo, tá? Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. A ordem dos elementos aqui importa? A ordem dos elementos importa? Ou, quando troca os elementos, altera o resultado? A gente já viu que sim, não foi, pessoal? Porque, ó, se eu tenho esse resultado AB, ele é diferente de BA, não é isso? Então, se eu troco o A que está no primeiro para o segundo e o B que está no segundo para o primeiro, tá? Ó, o A que está no primeiro para o segundo e o B que está no segundo para o primeiro, eu fiz um par ordenado diferente. Então, a ordem importa, tá bom? A ordem ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela altera o resultado. Aí lembre disso, ó.
altera, toda vez que eu troco os elementos, se altera o resultado. A de altera é a mesma coisa do A de arranjo, tá bem? Então, por isso que isso aqui é uma questão de arranjo, porque quando eu troco os elementos, altera o resultado, ou seja, a ordem é importante. Vamos ver algumas situações em que a ordem é importante. Digamos que a senha do seu armário ela é 5432. Se você inserir essa senha 4325, esse armário ele vai abrir? Não, porque isso aqui são senhas o quê? Diferentes, não é isso? Aqui são senhas diferentes. Perceba que os números são os mesmos, ó, 5, 4, 3, 2. Está aqui, 5, 4, 3, 2. Mas só porque eu troquei a ordem deles, eu criei um número diferente. Então, se eu criei um número diferente, quando eu troco os números, o que é que acontece? Eu altero o resultado. Se eu altero esse resultado, então lembra sempre, esse A de alterar, é o A de arranjo, tá bem? Outro exemplo aqui para a gente praticar. Quantos números com dois algarismos distintos podem ser formados a partir do conjunto A? Perceba que o conjunto A tem esses 5 elementos aqui. E ele quer número só com 2. Tipo, eu posso pegar o 2 e o 4, fica 24. Eu posso pegar o 2 e o 8, fica 28. Posso pegar o 2 e o 9, fica 29. Eu posso pegar o 4 e o 2, 42. O 6 e o 8, o 9 e o 8. Ou seja, eu vou sair fazendo agrupamentos aqui de 2 em 2, tá bem? Porque ele disse aqui dois algarismos distintos. Tá ok? Então, veja. Por que que isso aqui é uma questão de arranjo? Um exemplo clássico aqui, ó. Esses números, 24 e 42, tá? O 2 aqui está em primeiro. Se eu mudar ele para o segundo ponto aqui e o 4 que está em segundo mudar para o primeiro, veja que isso aqui são números diferentes. Então, se eu troco a ordem dos números, que são os elementos, o que é que acontece com o resultado? Altera. Então, se altera, lembra que esse A de altera é o A de arranjo, tá bom? Por isso que isso aqui é um arranjo. Quando eu troco os elementos, a ordem altera. Vamos analisar essa questão inicial de um modo diferente. Vocês viram que isso aqui é o primeiro modo para me resolver uma questão de combinações de contagem é usando a árvore das possibilidades. Só que agora a gente vai resolver a mesma questão, só que analisando de uma segunda forma, analisando pelo método do PFC. Vocês já viram que o PFC é o princípio fundamental da contagem. Então, o que é que ele diz? Vamos, por meio do PFC, contar o número de arranjos. Pronto, eu já sei que aqui é uma questão de arranjo, porque ó, quando eu troco o resultado, tipo AB é diferente de BA. Ou AC é diferente de CA. Quando eu troco a ordem, altera o resultado. Se altera, é um arranjo, tudo bem? Arranjo, ele é denotado por ele é denotado dessa forma. Aqui está, por exemplo, arranjo de 4 elementos organizados de 2 em 2, que é o que a gente tinha aqui na questão, ó. Eu tinha 4 elementos, que são os candidatos a síndicos, e no final eu organizei eles aqui, ó, de 2 em 2, AB, AC, AD, BA, BC, BD, ok? Então, ficaria assim. Só que pelo PFC, como é que a gente resolve pelo PFC? Veja o seguinte, ó, para o candidato de síndico, eu tinha quantas opções? 4, não é isso? Então, vamos supor que aqui o síndico é o candidato A. E para o subsíndico, eu tinha quantas opções? 3, ok? Se o A é o síndico, então para subsíndico só tinha B, C e D. Então, eu tinha 4 opções para síndico e depois 3 opções para o subsíndico. Aí, assim, pelo PFC, ficaria assim, ó. O arranjo de 4 candidatos organizados de 2 em 2, porque eram 4 candidatos e tinha síndico e subsíndico, ficaria assim, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Né? A gente já sabia que aqui eu tenho quantos resultados?
12 resultados, tudo bem? Agora, o foco principal da gente, que é o terceiro modo que a gente iria resolver esse mesmo problema. O foco principal nosso é esse, arranjos simples. O que são arranjos simples, pessoal? Ó, arranjos são agrupamentos ordenados, tá? Sem repetições, em que um grupo se torna diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos elementos. Aí vamos lá. Pela ordem, como seria aqui pela ordem? É o que a gente já viu, ó. Se eu tenho o par ordenado BA e se eu tenho o par ordenado AB, ou seja, se eu trocar somente a ordem dos elementos, ó, BA e AB, se eu trocar a ordem dos elementos, eu tenho um agrupamento diferente, ou seja, altera. Tá? Então, pela ordem trocou os elementos, né? E alterou, é uma questão de arranjo. Tá? Pela natureza, veja que pela ordem são os mesmos elementos, ó, BA e BA. Eu só troquei a ordem. E pela natureza seria, se eu tiver aqui o candidato AB, desculpa, se eu tiver o par ordenado AB, o A síndico e o B subsíndico, e se eu trocar para o AC, veja que aqui eu não troquei a ordem, eu troquei os elementos, ó, o B pelo C, mas mesmo assim são coisas o quê? Diferentes. Então também é uma questão de arranjo, ok? Então arranjo simples é o quê? Agrupamento ordenado, sem repetição, em que um grupo ele fica diferente do outro quando eu troco os elementos, tá? Ou quando eu substituo os elementos. Esses agrupamentos são formados a partir de um conjunto N de elementos distintos, tomados P a P. Então, no nosso exemplo aqui, N, tá? Ó, essa letra N seria o quê? Quantos elementos? 4. A, B, C e D. Tomados P a P. Quem é P? De quantos em quantos eu vou organizar? Lembra que o final aqui, o resultado, tem duas opções para cada, o A, B e A, C, então 2 e 2. Esse P aqui, ele tem que ser menor que o N, tá? Exemplo, eu não posso formar um agrupamento, eu não posso ter um pódio, por exemplo, um pódio com 4 pessoas se só tem 3 competidores, tá? Se só tem 3 competidores, eu não posso ter um pódio com 4, porque a quantidade menor. Então, gente, ó, fazendo algumas simplificações, usando o PFC e fazendo algumas simplificações, a gente chega à fórmula de arranjo. Ó. A fórmula de arranjo que a gente vai trabalhar a partir de agora é essa. Ó. Arranjo de N elementos tomados P a P. Tá? Onde a fórmula é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Esse N aqui é o total de elementos. É o total de elementos. E o P é de quantos em quantos eles vão ser organizados. Tá? Se vai ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Tá bem? Então, vamos ver alguns... um lembrete aqui. Os problemas que envolvem contagem do número de arranjos, eles também podem ser resolvidos pelo PFC. Você viu que esse problema aqui é um problema de arranjo, mas eu resolvi aqui, ó, de forma simples, usando só o PFC, tá bem? A gente vai resolver aqui tudo por arranjo, porque esse é o nosso foco. Alguns exemplos aqui, ó. Como é que seria o arranjo de 5 elementos, ó, organizados de 2 em 2, não é? A fórmula não é essa? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, substituindo, ó, quem é N? 5. Substitui N por 5. Aí aqui embaixo, N é 5, menos quem é P? 2. Lembra que o primeiro número é N, o segundo, P. Tá? Simplificando aqui, pessoal, ó, aqui vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Aqui, ó, 5 fatorial, eu vou simplificar 5 vezes 4 vezes 3, porque vou parar no 3 para ficar igual ao de baixo e eu simplificar, ok? Então, 5 vezes 4, 20. Tudo bem? Então, vamos aqui agora. Aqui agora, ó, arranjo de 9 elementos organizados de 3 em 3. Então, 9 é o N, 3 é o P. Então, a fórmula é essa, substituindo ficaria ó, N9 e 9 menos 3. Resolvendo aqui, nós temos
9 fatorial dividido por 9 menos 3, 6. Agora, eu vou simplificar esse 9, ó, não é? Fatorial é a multiplicação de números consecutivos, então eu vou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Paro no 6, porque já está igual ao denominador, para mim simplificar, tá? Então, eu tenho aqui 9 vezes 8 vezes 7, eu tenho aqui o resultado, o quê? 504, tudo bem? Outro exemplo, arranjo de 4 elementos organizados de 1 em 1. Então, a gente vê assim, ó, aqui é uma propriedadezinha de arranjo, depois a gente fala sobre ela, mas substituindo na fórmula, ficaria 4 fatorial dividido por 4 menos 1 fatorial, que aqui ficaria, lembrando que o 4 é o n, né? E o 1 é o p. Então, ficaria 4 fatorial, aí 4 menos 1, 3 fatorial, tá? Então, 4 fatorial vezes 3. E embaixo 3, porque, ó, corta, corta, fica 4. Pessoal, aqui veja, ó, se eu tenho 4 elementos, eu vou organizar de 1 em 1, então eu só tenho quantas possibilidades? 4 mesmo, não é? Se fosse 5 elementos organizados de 1 em 1, 5, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai resolver agora aquele mesmo problema inicial, só que agora utilizando a fórmula de arranjo. A gente já sabe que aquele problema inicial é uma questão de arranjo, então vamos ver. Ó. Em uma reunião do condomínio, ele queria ver o síndico, não é? E o subsíndico. E eu tinha quantos candidatos? Esses 4 moradores, A, B, C e D. Aí, de quantos modos distintos, a pergunta, né? De quantos modos distintos, o resultado dessa votação. Veja aqui agora, que aqui ficaria assim, né, pessoal? O arranjo de quem? O N é 4, porque eu tenho 4 candidatos, e o P, 2, porque, ó, síndico e subsíndico. Então, substituindo aqui, ó, ficaria assim, ó, N é 4, né? Aqui embaixo, ó, N menos P, ou seja, 4 menos 2, de forma já direta, fica o quê? 2. Então, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei no 2, porque está igual ao de baixo, para mim simplificar. Então, 4 vezes 3, 12. Veja que é o mesmo resultado, tá bem? A gente agora vai resolver alguns exemplos para vocês entenderem. Ó. Exemplo número 1. Um campeonato de futsal será decidido em um quadrangular final envolvendo as seguintes seleções. Ó. Percebam que aqui eu tenho Brasil, Itália, Espanha e Argentina. Ele pergunta, de quantas maneiras distintas o pódio poderá ser formado? E ele diz aqui que o pódio deverá contar com 3 seleções, ou seja, tem primeiro, segundo e terceiro lugar, tá bem? Primeira pergunta que vocês devem se fazer. A ordem dos elementos aqui, ela é importante, tá? Ou seja, quando você troca os elementos, o resultado ele vai alterar, tá? Então, como é que a gente pode ver aqui? Ó? Vamos supor que eu tenha um pódio aqui com, em primeiro, Brasil, em segundo, Espanha e em terceiro, Argentina. Veja, se eu trocar a ordem desse pódio aqui, se eu botar a Argentina em primeiro, a Espanha em segundo e o Brasil em terceiro, ó, eu troquei os mesmos elementos. O Brasil estava em primeiro, foi para terceiro, a Argentina estava em terceiro, foi para primeiro e a Espanha permaneceu aqui. Mas quando eu faço essa troca, esse pódio aqui, ele conserva a mesma coisa ou ele altera? Perceba que ele altera, não é, pessoal? Ó, aqui são coisas diferentes, são pódios diferentes. Então, ele alterou o pódio. Então, se altera, gente, ó, se altera é uma questão de arranjo. Lembre disso, altera, arranjo. Outra situação, eu posso ter aqui também, ó, Brasil em primeiro, Espanha em segundo, Argentina em terceiro. E eu posso trocar esse pódio para Brasil, Espanha e Itália. Esse pódio para esse permanece a mesma coisa? Não, né? Eu troquei aqui a Argentina, né, ó, pela Itália. Então, são coisas diferentes. Ou seja, se eu trocar os elementos, a ordem importa. Ou seja, a ordem altera o resultado. Então, se altera é uma questão de arranjo.
Então, vamos lá pegar a formulazinha de arranjo para a gente resolver. Vamos lá anotar os nossos dados. Eu já sei que nesse caso, quem é N? N é a quantidade total de elementos. Eu tenho Brasil, Itália, Espanha e Argentina. Então, eu tenho o quê? 4. E quem é o P? Ou seja, de quanto em quanto eu vou organizar ele? Aí está aqui, ó, o pódio. O pódio tem 3 lugares. Então, vou organizar de 3 em 3. Substituindo aqui, ficaria, ó. Quem é meu N? 4 fatorial. Quem é o N? 4. Menos. Quem é o P? 3. Né? Ficaria assim. Simplificando, 4 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial. Né? Ó. Aí ficaria aqui, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial é 1. Né? Esse 1 em cima e esse 1 embaixo não interfere. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, eu tenho 24 pódios diferentes. Exemplo número 2. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 candidatos, 10 deputados. De quantas maneiras distintas, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Primeira pergunta. Vocês devem se perguntar: a ordem dos elementos importa? Quando você trocar os elementos, vai alterar o resultado? Vamos ver. Se eu tiver aqui para presidente, o candidato, o deputado A. E como vice, o deputado B. Se eu trocar a ordem desses elementos, se o B vir para aqui e o A vir para aqui, esse par ordenado aqui, percebam, esse par ordenado aqui, AB, é a mesma coisa que esse par ordenado aqui, BA? Não, não é isso, pessoal? Eles são coisas diferentes. Aqui o A é o presidente, aqui o A é vice. São coisas diferentes. Então, veja que a ordem altera. Se a ordem altera, é uma questão de arranjo, tá bem? Pegando a fórmula de arranjo, aí vamos resolver, ó. Anotando novamente os dados, nós temos aqui. Quem é o N? Eu tenho quantos elementos no total? 10 deputados. Quem é o P? Eu vou organizar de quantos em quantos? De 2 em 2, porque eu tenho vice-presidente e tenho vice-presidente, tá bem? Aqui ficaria, então, quem é o N? 10 fatorial sobre o N é 10 menos o P, que é 2, tá? Simplificando, ficaria 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial. Aí aqui, simplificando, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar no 8, porque embaixo aqui já tem o número 8. Corta, corta. Aí fica 10 vezes 9, 90. Então, veja que eu posso ter 90 maneiras distintas para escolher o presidente e o vice. Exemplo 3. Dado o conjunto das vogais, está aqui, ó, A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos. Então, ele já está dizendo que aqui é uma questão de arranjo, que pode formar com os 3 elementos. Então, veja lá. Veja lá. Como ele disse que é uma questão de arranjo, vamos lá. Quem é o N? N é 5, porque eu tenho 5 vogais. Quem é o P? Ele quer que agrupe em quantos elementos? 3 elementos. Então, P é 3. Tá? Então, só substituindo aqui, ficaria 5 fatorial, 5 e o P é 3. Pessoal, vocês podem ir direto aqui. Ó. Você já sabe que o N é 5 e o P é 3. Vocês já podem fazer 5 menos 3. Né? Que vai ficar 5 fatorial em cima e o 2 embaixo. Para adiantar. Simplificando o 5 fatorial, ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Paro no 2. Não é? Porque aqui embaixo já tem o 2. Corta, corta. Ficaria 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 arranjos. Ok? Exemplo número 4. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Primeira pergunta que vocês devem se fazer. A ordem dos elementos importa? Ou seja, quando troco os elementos, altera o resultado? Vamos ver. Se você pegar o algarismo 1, 2 e 3, ou se eu pegar o algarismo 3, 2 e 1,
desse para esse, veja que os algarismos são os mesmos. Mas se eu trocar a ordem dos elementos, alterou o resultado? Sim. Né? Perceba que esse agrupamento é diferente desse agrupamento. Aqui é o número 123, aqui é o número 321, ok? Então, ó, se eu trocar a ordem dos elementos, altera. Se altera, é uma questão de arranjo, tudo bem? Então, se é uma questão de arranjo, vamos lá. Anotando os dados aqui, só para clarear as ideias. Quem é o N aqui? Ele tem quantos algarismos? Ó, ele tem 6 algarismos, tá bem? Então, N é 6. E quem é o P? Ele quer que organize de quantos em quantos? Ou seja, ele quer números com 3 algarismos, então P é 3. Substituindo aqui, ficaria N é 6 fatorial, aí 6 menos 3, ok? Simplificando aqui, 6 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Que aqui ficaria, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Paro no 3, porque aqui embaixo já tem. Simplifico, elimina, fica 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, não é? Números que eu posso formar. Mais um exemplo aqui. O interclasse de futsal da Erenpirc será disputado por grupo, envolvendo as seguintes turmas. Primeiro A, B e primeiro C, segundo A, segundo B, segundo C e terceiro A. De quantas maneiras distintas o pódio poderá ser formado? Serão premiadas as equipes campeã e a vice-campeã. Vocês devem se perguntar, primeiro, a ordem dos elementos importa? Ou seja, se você trocar esses elementos de lugar, vai alterar o resultado? Vamos ver. Equipe campeã e vice. Por exemplo, vamos supor que a equipe campeã for o segundo B e a equipe vice-campeã for o terceiro A. Então, eu tenho esse par ordenado, ó, segundo B e terceiro A. Se eu inverter a ordem, se o terceiro A for campeão e o segundo B vice, então eu já tenho esse outro par ordenado, ó, terceiro A e segundo B. Então, ó, o segundo B está em primeiro ou está em segundo? É a mesma coisa? Não, não é isso, pessoal. São coisas diferentes. Aqui, o terceiro A está em segundo e o terceiro A está em primeiro, interfere, não interfere? Então, quando eu troco os elementos aqui de lugar, ó, o segundo B foi para segundo e o terceiro A foi para primeiro, altera meu resultado. É resultado diferente. Então, é uma questão de arranjo. Se é uma questão de arranjo, vamos anotar aqui os dados. Meu N aqui, quem seria meu N? As turmas. Eu tenho quantas turmas aqui, ó? 7 turmas, tá? E o P, eu quero organizar elas de quantas em quantas? 2, campeã e vice, tá bem? Substituindo aqui, ficaria o N é 7, aqui N é 7, menos o P que é 2, né? Então, em cima, 7 fatorial, embaixo, 7 menos 2, 5. Aqui, simplificando 7 vezes 6 vezes 5, tá? Parei no 5, porque aqui embaixo já tem. Corta, corta. E 7 vezes 6, 42 maneiras diferentes para ser o pódio. Tá? Vamos aqui a um último exemplo. A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras. Ó, veja aqui. A sequência é 2 letras, só que está na sequência, tudo bem? Sequência de 2 letras distintas entre as 26 do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas? Então, veja. Quando eu troco a ordem dos elementos, ou seja, a ordem dos elementos importa, ou seja, quando eu troco os elementos, vai alterar o resultado? Vamos analisar aqui. Minha senha está aqui, ó, tem 5 números, tá bem? Porque são 2 letras e 3 números. Tá bem? São 2 letras e 3 números. Então, percebam, se a senha aqui, se for a letra A, né? E aqui a letra B, se eu colocar o B como primeiro e o A em segundo, a senha é a mesma coisa? Não, a senha alterou, não alterou? Então, se a senha altera, por isso que é uma questão de arranjo. Tudo bem? Só que aqui, gente, ó,
a gente vai fazer um arranjo, veja, é um arranjo para as letras e um arranjo para os números, porque ele misturou aqui números e letras. Então, o arranjo de letras vai ser arranjo de 26 organizadas de duas em duas. Por que 26? Porque ele disse aqui, é para considerar as 26 letras do alfabeto. E duas em duas, porque na senha tem duas letras. E arranjo dos números? Vai ser o arranjo de 10 algarismos. Ele falou, ó, como ele falou aqui em algarismos, a gente já sabe que o nosso sistema de numeração, os algarismos, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ao todo são 10. E ele quer que organize o quê? De 3 em 3. Tá bem? Então, para resolver essa questão, ficaria assim, ó. Arranjo das letras vezes o arranjo dos números. Então, colocando aqui, ó, como é que ficaria esse arranjo de 26 organizado de 2 em 2? Ficaria assim, ó, 26 fatorial sobre 26 menos 2 fatorial. Confere, ó, o n é 26, aí 26 menos 2, aí vezes, né? Agora, quem é esse arranjo aqui dos números? Ó, 10 fatorial sobre 10 menos 3, substituindo, tá bem? Vou levar aqui para cima. Então, simplificando essa primeira aqui, ó, 26 fatorial sobre 26 menos 2, fica 24 fatorial, vezes, aí vamos lá, aqui 10 fatorial e 10 menos 3, 7 fatorial, tudo bem? Continuando aqui, ficaria, ó, esse 26 fatorial vai ser 26 vezes 25 vezes 24 sobre 24, não é isso? Fatorial é fatorial. Aí vezes, deixa eu separar aqui. Aí vezes, aqui 10 fatorial seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 7. Fatorial aqui e aqui. Aqui eu simplifico, né? O 24 por 24 corta, o 7 e o 7 corta. Então, ali em cima, ó, ficou 26 vezes 25, aí vezes, e aqui 10, 9 e 8. Então, veja, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, dá um total de 468 mil possibilidades diferentes de senha. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que a gente viu hoje? A gente viu hoje que os arranjos, eles são agrupamentos, tá? Onde a ordem, ela é o quê? Importante. A ordem altera o resultado. Aí um exemplo aqui. A palavra lago. Se eu tenho essa palavra lago, ela é um arranjo de letras, pois se eu mudar a ordem das letras, eu tenho outra palavra. Veja um exemplo. A palavra lago aqui. Se eu trocar o L e o G de lugar, eu formo a palavra galo. Ou seja, perceba que se eu troquei os elementos aqui, eu encontrei uma nova palavra. Então, altera. Então, pessoal, lembre disso. Ó. Se quando você tem um agrupamento, se alterar o resultado, ó, se alterar o resultado, quando você troca os elementos, então se altera, lembra que o A de altera é uma questão de arranjo. Tudo bem? Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima.